Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com literatura. Nós vamos falar sobre o arcadismo, que seria o último tópico a revisar com vocês o conteúdo do primeiro ano. Bem, vocês sabem e devem se lembrar que a gente veio fazer uma revisão aí no início do ano do conteúdo literário de primeiro ano e paramos em Barroco, antes da suspensão das aulas. O último tópico revisado por nós foi o Barroco. E aí ficou faltando a gente revisar o arcadismo para efetivamente a gente entrar no conteúdo do segundo ano, que é o romantismo. Então, o arcadismo, ou neoclassicismo, é a terceira escola literária presente no Brasil e é o que nós vamos estudar agora. Tá? Eu quero dizer para vocês que esse conteúdo está numa atividade que eu já coloquei na agenda para vocês, tem todo o conteúdo explicado, tá? Seguido de alguns exercícios, então eu peço que vocês leiam com bastante atenção. Em sala de aula eu fui colocando resumidamente para vocês sobre cada um dos conteúdos revisados, mas sobre o arcadismo não, eu coloquei um texto bem completinho para vocês lerem e acompanharem o desenvolvimento dessa escola literária. Bom, primeiro vocês devem saber que aconteceu no século XVIII, ou seja, nos anos de 1700. Lembrando que este século é conhecido como século das luzes, ou seja, o iluminismo. O que caracteriza o iluminismo? É um momento em que tudo pode ser explicado pela razão, pelo pensamento. Então nós tivemos aqui o surgimento de diversos filósofos, o racionalismo sobrepondo o sentimentalismo, o antropocentrismo sobrepondo o teocentrismo, da Idade Média. Então nós temos aqui o iluminismo. Dentro desse contexto a gente também pode citar na Europa a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. No Brasil foi o momento da Inconfidência Mineira, Brasil colônia, o ciclo do ouro, Então assim, a ênfase sai ali de Salvador, da Bahia, e se volta para o interior do país, na busca, com a trajetória dos bandeirantes, na busca do ouro. Muito ouro foi encontrado nessa época ali na região de Minas Gerais, e principalmente na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, nós temos a presença de diversos poetas árcades, que a gente vai estudar agora. Muitos escritores brasileiros, os poetas que mais se sobressaíram nesse período no Brasil, fizeram parte da Inconfidência Mineira, lá junto com Tiradentes. Vamos lá. O arcadismo foi um movimento intelectual burguês, porque todos os envolvidos nessa esfera literária eram filhos de famílias bem abastadas, algumas dessas famílias envolvidas diretamente com a mineração, mas preocupados com a situação social do nosso país, preocupado com a exploração de Portugal com os brasileiros, através do pagamento dos impostos. E a primeira ideia que surgiu da independência do Brasil foi nesse momento aqui da Inconfidência Mineira. Vamos lá, características do arcadismo. Nós temos o racionalismo, como eu já disse, a apologia do conhecimento, a imitação dos modelos antigos, ou seja, é uma volta aos modelos clássicos, por isso o arcadismo também é conhecido como neoclassicismo. Há um equilíbrio, há uma harmonia e há uma arte ética voltada para o belo. Esse equilíbrio é em contraposição ao desequilíbrio do barroco, as relações de antítese que o barroco tinha, os contrastes, aquela profusão de sentimentos contraditórios que eram próprios do barroco. Agora busca-se exatamente o oposto disso no arcadismo. O que os árcades buscam expor na sua literatura é exatamente a harmonia, o equilíbrio, a paz, a relação com a natureza. Daí nós temos uma das principais características do arcadismo, que é o bucolismo, ou seja,
seja, essa relação harmônica com a natureza. Temos também como características a linguagem mais simples e direta. Algumas expressões latinas eram bastante usadas nessa época pelos poetas árcades. Uma delas é o carpe diem, que vocês conhecem, que significa aproveite o dia. Mas também temos o inutiliza truncate, que é o cortar o que é inútil, ou seja, todo esse rebuscamento que a gente tinha no barroco, agora tudo cortado, ou seja, uma volta para o que é mais simples, mais direto. O locus amenus, que significa lugar ameno, e o fugere urbem, ou seja, a fuga da cidade, e voltado para o campo. E aí nós temos uma outra característica muito importante do arcadismo, que é o pastoralismo, né? Essa menção, essa vida pastoril, ou seja, o homem com a pastora ali no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando em equilíbrio, em harmonia com a natureza, com os elementos da natureza, né? É claro que tudo isso numa visão muito bucólica mesmo, a palavra é essa, porque era o oposto do que eles viviam na cidade, né? Que era esse momento conturbado da Inconfidência Mineira. Mas dentro das suas poesias, dentro da literatura, o poeta Árcade é aquele que é mais obediente a essas características árcades dessa época, voltam as suas ideias para a natureza, voltam os seus pensamentos para a natureza. Uma coisa bastante interessante é que nessa época do arcadismo, muitos poetas usavam pseudônimos, porque eles, né, as poesias árcades, elas se dividiam entre líricas e satíricas também, não é isso? Tínhamos as poesias líricas e satíricas. As líricas, normalmente ali há uma mulher amada, há uma musa inspiradora que assume o papel de pastora dentro das poesias épicas, né? Lembrando que se trata de poesias épicas, ou seja, narrativas, né? E as satíricas, que faziam ali uma crítica muito ferrenha à sociedade da época, ao governador de Minas Gerais, à situação do Brasil naquela época, a insatisfação dos brasileiros contra os impostos portugueses. Então as satíricas também tinham essa vertente. Então eles utilizavam pseudônimos para que não fossem descobertos. Inclusive um dos principais poetas dessa época, que é o Tomás Antônio Gonzaga, assim que ele escreveu Cartas Chilenas, por exemplo, ele usou o seu pseudônimo, né? Deixa eu olhar aqui o pseudônimo Tomás Antônio Gonzaga. Ele usou um pseudônimo chamado Critilo, e nessas cartas ele escrevia a um amigo Doroteu, que foi identificado posteriormente como Cláudio Manuel da Costa, um outro escritor aqui dessa época do arcadismo. Mas vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho e vamos falar sobre os autores, cada um deles bem rapidinho. Manuel Maria Barbosa do Bocage nasceu em Portugal, viveu na periferia, viveu marginalizado, ele era incapaz de se adaptar socialmente, ele se metia constantemente em confusões, foi preso algumas vezes, morreu muito novo, aos 40 anos de idade, escreveu poesia lírica e poesia satírica, né? A poesia lírica, ele foi um Árcade obediente, escreveu sobre a natureza bela, amiga, delicada, a paz no campo, aos amores realizados, a pastora feliz. E como poeta satírico, ele criticou os poderosos, os colegas da academia e tudo. Ele era tão inteligente, sua poesia continha tanta qualidade, que ele foi considerado, ele é considerado um dos 3 maiores sonetistas de Portugal, junto com Camões e com Otero de Quintal. Tá? O Manuel Maria Barbosa do Bocage usava como pseudônimo Eumano Sardinha. Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal, veio morar no Brasil ainda criança, retornou a Portugal para estudar Direito e volta à Vila Rica
como juiz. Nessa época ele se apaixonou por Maria Doroteia, ficou noivo dela, até ele ser preso por estar envolvido com a Inconfidência Mineira, e depois ele foi deportado para Moçambique, foi exilado para Moçambique, e lá ele casou por interesses financeiros e acabou morrendo por lá. Ele escreveu 2 obras importantes nessa época no Brasil, Marília de Dirceu e, como eu já disse, o Cartas Chilenas. Em Marília de Dirceu, a sua obra mais importante, ele tematiza o amor de Dirceu, pela Marília, que na verdade é a Maria Doroteia, sua noiva ou ex-noiva. E nessa época que ele escreveu, ele estava noivo dela ainda, e ele falava da vida futura dos dois. Na verdade, Marília de Dirceu foi escrita em 2 partes. Primeiro, enquanto ele era noivo, e falava do futuro dos dois, e falava do otimismo, utilizando a temática do bucolismo e do carpe diem. Na segunda parte, ele já estava preso, então há uma forte característica aí de tristeza, de melancolia. A perda da mulher amada faz ele ficar com um tom bastante sentimental, né? A ponto de alguns críticos analisarem essa segunda parte aí como característica pré-romântica. E na obra satírica que ele escreveu, Cartas Chilenas, ele faz uma crítica principalmente ao governo de Luiz da Cunha Menezes. Ele chama esse governador de Fanfarrão Minésio nas suas cartas, né, mas um pseudônimo. Adota o pseudônimo de Critilo e escreve ao amigo Cláudio Manuel da Costa, quem ele chama de Doroteu nas Cartas Chilenas. Outro autor importante foi o Cláudio Manuel da Costa, que adotou o pseudônimo de Glauceste Saturnio. Ele nasceu e morreu em Minas Gerais, de família abastada, a família dele era mineradora, mas ele estudou em Coimbra Direito e voltou para advogar em Vila Rica. Ele acabou sendo preso porque ele se envolveu com a Inconfidência Mineira, né? Ele foi um dos inconfidentes e ele foi encontrado morto no cárcere. Na verdade, Cláudio Manuel da Costa é quem deu início ao arcadismo no Brasil. Tá? Ele escreveu uma coletânea chamada Obras, em 1768. É ele que dá início a essa escola literária no Brasil. Deixou como obra épica a obra Vila Rica, que registra o bandeirantismo no interior mineiro e a fundação dessa cidade, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Outro autor é José Basílio da Gama. José Basílio da Gama foi engraçado, porque ele foi muito esperto, né? Ele nasceu no Brasil, teve formação jesuítica e se mudou para Portugal. Ele chegou a ser noviço, inclusive. Quando ele foi para Portugal, o Marquês de Pombal, que já havia expulsado os jesuítas de Portugal e enviado para o Brasil, ele acusou, né, o autor de envolvimento com os jesuítas e deportou o José Basílio da Gama para para a África. Ele foi para Angola. Aí lá ele escreveu um poema para a filha do Marquês de Pombal. E aí ele caiu nas graças do Marquês, foi chamado de volta, e ali ele recebeu ajuda do próprio Marquês de Pombal, de outros políticos poderosos, né? Lá ele escreveu a sua obra mais importante, que é um poema épico também, chamado O Uruguai, com bastante influência de Camões, né? Principalmente dos Lusíadas, uma obra bem parecida estruturalmente falando. José Basílio da Gama morreu em Lisboa em 1795 e seu pseudônimo era Termindo-se Filho. José de Santa Rita Durão, outro autor desse período árcade, nasceu em Minas Gerais, mudou-se para Portugal, entrou na Ordem de Santo Agostinho, mas assim que ele recebeu a notícia de que os jesuítas foram expulsos do Brasil, ele escreveu um sermão de tom bastante agressivo contra os padres.